Oi, amores, vamos estudar juntos? Estudaremos o livro Bem Me Quer Mais, quarto ano, língua portuguesa, páginas 75 a 81. Leitura 1. O conto maravilhoso que você vai ler faz parte da tradição oral e foi registrado em um livro pelos irmãos Grimm. Nesta narrativa, personagens mágicos, conhecidos como elfos, mudam a vida de um sapateiro. Leia o início do conto e responda: como você imagina que os elfos poderiam ajudar o sapateiro? Os elfos. Era uma vez um sapateiro que, despeito de seus esforços, ficou tão pobre que tudo que lhe restou foi apenas um pedaço de couro para um par de sapatos. Ele cortou à noite para trabalhar neles na manhã seguinte e, como tinha a consciência tranquila, deitou-se silenciosamente na cama, rezou e adormeceu. No outro dia, após fazer suas orações matinais e prestes a entregar-lhe ao trabalho, ele encontrou o par de sapatos prontos em sua mesa. Ficou espantado e, sem saber o que pensar, pegou os sapatos para examiná-los mais de perto. E eles eram tão bem feitos que cada costura estava em seu lugar, como se tivesse sido uma obra de um mestre no ofício. Um cliente entrou na loja e, após os sapatos lhe servirem bem, pagou a eles mais do que o preço regular. Assim, o sapateiro ganhou dinheiro suficiente para comprar couro para fabricar mais 2 pares de sapatos. Ele os cortou à noite e pretendia começar o trabalho na manhã seguinte com o espírito renovado. Mas isso não aconteceu, porque ao se levantar, os sapatos estavam prontos e não faltaram clientes. Eles deram tanto dinheiro ao sapateiro que ele conseguiu comprar couro para 4 novos sapatos. Certo, na manhã seguinte, ele encontrou os 4 pares prontos. E assim continuou a acontecer. O que ele cortasse à noite estava pronto pela manhã, de modo que logo ele começou a melhorar de vida e finalmente ficou rico. Vamos para a próxima página. Uma noite, perto do Natal, quando o sapateiro havia terminado os cortes e antes de ir para casa, ele disse à sua esposa: que tal ficarmos acordados esta noite e descobrirmos quem faz todo o serviço? A esposa concordou e acendeu uma vela. Então, os dois se esconderam no canto do cômodo, atrás de alguns casacos que estavam pendurados e começaram a observar. À meia-noite, eles viram entrar 2 homens com os 2 hominhos sem roupa, que se sentaram diante da mesa dos sapateiros. Apanharam o material que já estava preparado e começaram a cozer, a perfurar e a martelar tão hábil e rapidamente com seus dedinhos que o sapateiro quase não conseguia acompanhá-los com os olhos. Tamanho era seu encantamento. E eles não pararam até que tudo estivesse pronto na mesa e então foram embora correndo. E figura, eles observando. Na manhã seguinte, a esposa do sapateiro disse: Nós enriquecemos graças àqueles homenzinhos e precisamos expressar nossa gratidão. Com todo esse vai e vem e sem ter nada com que se cobrir, eles devem passar muito frio, já sei. Vou fazer pequenas blusas, casacos, coletes e calças para eles. E costurarei um par de meia para cada um deles, enquanto você fará um par de sapato para cada um deles. Vamos para a próxima página. O marido concordou de bom grado e à noite, quando o trabalho havia acabado, eles colocaram na mesa os presentes, em vez do material para fazer sapato, e se esconderam para observar a reação dos homenzinhos. À meia-noite, eles entraram apressados, prontos para começar o trabalho. Ao encontrarem as pequenas vestes, em vez dos sapatos preparados de couro, em vez dos pedaços preparados de couro, ficaram paralisados por um momento, tamanha surpresa. E então se encheram de enorme alegria. Com a maior rapidez, pegaram os trajes e os vestiram, cantando:
Somos rapazes bem vestidos e elegantes. De sapateiros não temos nem mais o semblante. Então comemoraram pulando sobre as mesas e cadeiras e finalmente saíram dançando porta afora. Desde então eles nunca foram vistos novamente, mas até o dia de sua morte tudo deu certo para o sapateiro e tudo que tomou em suas mãos prosperou. Tá? Conto dos irmãos Grimm. Aqui um pouco sobre a biografia do autor, que a gente vai logo passar para as atividades, certo? Aqui é falando um pouco quem foram os irmãos Grimm, tá certo? Vamos para a próxima página. Estudo do texto. Primeiro, os contos maravilhosos foram passados de geração a geração até chegar aos dias de hoje. Como as pessoas têm contado com os contos maravilhosos atualmente? Como as pessoas têm contato com os contos maravilhosos atualmente? Então, as pessoas têm contato através de livros, de filmes, de peças teatrais, de contadores de histórias e etc. B. Em que lugares podemos ouvir pessoas contando histórias? Então, geralmente em festival, em biblioteca, em programas de televisão, em espaço público, na escola, na internet. A gente vê muitas pessoas contando contos. Segunda, observe a expressão "era uma vez", muito comum nos textos de tradição oral. A que tempo ele se refere? Marque com X na alternativa correta. Então, era uma vez se refere a um tempo indeterminado do passado, ou seja, há muito tempo, mas não se expressa exatamente quando, mas a gente sabe que é no passado. Então, você marque a um tempo indeterminado do passado. Terceira questão. Observe as expressões retiradas do texto. Na manhã seguinte, à noite, no outro dia. O que é que essas expressões indicam? Ela indica quando os fatos ocorreram, tá? Na manhã seguinte, à noite, no outro dia. Então, é o tempo. Elas indicam tempo quando os fatos ocorreram. B. Elas têm o mesmo sentido de um era uma vez? Não, porque elas expressam um tempo determinado, enquanto uma vez expressa um tempo indeterminado ou indefinido, tá? Ela diz aqui, a expressão diz exatamente quando foi, na manhã seguinte, à noite, no outro dia. E era uma vez, não tem tempo determinado. Quarto, alguns acontecimentos vão mudando a vida do sapateiro. Qual era seu principal problema no início do texto? Então, ele estava pobre e sem material para produzir sapatos. Só tinha material para um sapato e não poderia viver com a venda de um só sapato. Este era o principal problema do sapateiro. Vamos para a letra B. Na letra B, marque com X nas características do sapateiro no começo da história. Então, ele era pobre, era religioso e era trabalhador. C. Que característica não se manteve no final da história? Então, qual foi a característica? Ele deixou de ser pobre graças à ajuda dos elfos. Quinta questão. Cite duas características dos elfos que foram importantes para modificar a vida do sapateiro. Então, os elfos produziam bons sapatos e trabalhavam muito rápido. Isso ajudou, certo? Sexta, em um conto há uma sequência de ações que formam um enredo. Complete o esquema a seguir com informações do texto. Então, situação inicial, como era a vida do personagem principal, o sapateiro trabalhava muito e era pobre. Segunda, conflito. Qual era o conflito do sapateiro no início? Ele precisava fazer mais sapatos para conquistar novos clientes ou fregueses e ganhar dinheiro. Terceira, resolução do conflito. Como esse conflito foi resolvido?
Os elfos ajudaram o sapateiro a produzir sapatos muito bons com qualidade. Quarta situação final. Como ficou a vida do sapateiro no final da história? O sapateiro conseguiu se recuperar e foi bem-sucedido em seu trabalho. Vamos para a próxima página. Sétima questão. Nos contos maravilhosos, há um elemento mágico que produz transformação no enredo da história. A. Quais são os elementos mágicos desse conto e por que eles são considerados mágicos? O elemento mágico são os elfos, porque não existem homenzinhos como eles na vida real, apenas na imaginação. Então, eles teriam poderes mágicos, seria certo, que se transformam, que o ser humano não tem, tá? Então, os poderes de fazer o sapato mais rápido e com boa qualidade, por isso que são considerados elementos mágicos. B. Que transformação os elementos mágicos causaram na vida do sapateiro? Então, ao produzir sapatos de qualidade, os elfos melhoraram as vendas do sapateiro e, consequentemente, a condição financeira dele. Oitava questão. Releia a primeira frase do conto. A expressão "a despeito de" estabelece uma relação entre os esforços do sapateiro e o resultado de sua ação, que é a pobreza. Circule a expressão que indica o sentido criado entre essas duas situações. Então, indica oposição de ideia, porque apesar dele ser trabalhador, ele continuava pobre. Então, é uma oposição de ideias. B. Qual das expressões a seguir substitui a expressão "a despeito de", mantendo no mesmo sentido? Marque com X. Então, você pode botar "apesar de". Apesar de dele ser trabalhador, ele continuava pobre. Então, marca aqui "apesar de". Nona questão. Segundo o texto, os homenzinhos costuraram os sapatos como se fosse uma obra de um mestre no ofício. A palavra mestre expressa em relação ao modo como os elfos trabalhavam. Um significado. Significava muito positivo. A palavra mestre tem um significado de muito positivo, ok? Vamos para a próxima e última página. Explique com suas palavras a expressão obra de um mestre de ofício. Se necessário, consulte um dicionário para saber o significado de ofício. E o que é ofício? É uma obra feita com perfeição, realizada por um especialista na profissão. 11ª. Como passou a ser a vida do sapateiro depois da visita dos homenzinhos? Marque com X na alternativa correta. Então, ele passou a ter sorte e progrediu na vida. 12ª. O sapateiro e sua mulher procuraram demonstrar gratidão pela ajuda que os elfos lhe deram. Confeccionaram roupas e sapato para eles. Como os homenzinhos reagiram a essa atitude do casal? Escolha um trecho do texto como resposta. Então, eles se maravilharam, né? Eles ficaram muito alegres. Então, você pode colocar essa expressão aqui, ó. Encheram-se de enorme alegria. Ou dançando porta fora. Então, são as expressões do texto que indicam que eles gostaram muito da ideia que o sapateiro e a mulher fizeram a roupa e os sapatos para ele, ok? Então, o que é que nós aprendemos sobre? Conto maravilhoso. Tem origem na tradição oral, vindo depois a ser publicado em livros. O personagem sofre uma transformação em sua vida. Há um elemento mágico, que é os elfos, objeto C, que ajuda na transformação. A história se passa em um tempo não determinado do passado. São partes do enredo, sequência de ações. A situação inicial, a apresentação dos fatos iniciais e dos personagens. Há um conflito, que é a apresentação do conflito, do problema que o personagem terá que resolver. Há uma resolução do conflito, quando o problema é resolvido. E uma situação final, que como fica o personagem depois da resolução do conflito. Bom, meus amores, terminamos aqui de estudar sobre um conto maravilhoso, ok?
Então, se vocês gostarem, dão seu joinha, fiquem com Deus e até a próxima aula, o próximo vídeo, tá, amores?